Oi, eu sou a Luana. Oi, e eu sou a Glauciane. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Vamos lá? A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi criada no Brasil em 2006, após a aprovação do Conselho Nacional de Saúde. Seu objetivo é implementar tratamentos alternativos na rede de saúde pública do Brasil através do SUS. Mas como eu posso ter acesso a essas terapias pelo SUS? Através de encaminhamento médico de qualquer origem, do serviço público ou privado. Qualquer pessoa consegue realizar um tratamento com as terapias complementares, desde que exista a indicação. E como essas terapias influenciam na saúde da população? As terapias complementares auxiliam no alívio de sintomas psicológicos, emocionais e físicos, como ansiedade, estresse e dores no corpo. Elas promovem a saúde da população, que é concebida como um fluxo harmonioso dessas energias, e quando em desequilíbrio, o corpo não funciona de forma eficiente. Agora que já sabemos um pouco sobre a política, que tal conhecer uma das terapias ofertadas? Vamos te apresentar agora a reflexologia. A reflexologia é uma técnica terapêutica complementar que é baseada no princípio de que existem áreas ou pontos reflexos nos pés e nas mãos que correspondem a cada órgão, glândula e estrutura do corpo. Ao trabalhar nesses reflexos, o terapeuta reduz a tensão em todo o corpo. A técnica surgiu na China há cerca de 5.000 anos, através de alguns documentos encontrados no Egito. Os egípcios antigos utilizavam técnicas de massagem nos pés para recuperar a saúde das pessoas, assim como os índios americanos, que também usavam a técnica para fins terapêuticos. Os pés representam um mapa do corpo, com todos os órgãos, glândulas e membros, que estão dispostas também nas mãos e orelhas, mas no Brasil, o uso da reflexologia nos pés é a mais comum. E qual é o objetivo da reflexologia? A reflexologia dos pés tem como principal objetivo atuar na prevenção e no auxílio ao tratamento de disfunções do corpo, através da pressão nas zonas reflexas dos pés. É utilizada também para reequilibrar o corpo, reduzir tensões, atingir o relaxamento e melhorar a circulação sanguínea. Cada parte do corpo tem um ponto reflexo, um ponto dos pés ou das mãos que representa determinada parte do corpo. Portanto, massagear ou aplicar uma pressão sobre os pontos reflexos é como estimular diretamente cada órgão ou glândula a qual aquele ponto se refere. Como já foi dito, cada parte do corpo e cada função orgânica possuem seu próprio ponto reflexo no pé. Isso permite que ele forneça um quadro exato da saúde de uma pessoa. Se uma área do corpo estiver inflamada, tensa ou congestionada, os pontos reflexos se mostrarão sensíveis quando forem pressionados. De acordo com o mapa reflexo, o lado direito do pé representa os órgãos situados no lado direito do corpo e o pé esquerdo representa o lado esquerdo do corpo. E quais os cuidados e contraindicações da reflexologia? Alguns dos cuidados que devemos ter é a trombose, diabetes, gravidez no primeiro trimestre, fraturas ou lesões cutâneas, varizes expostas, marca-passo e flebite. Agora que já sabemos um pouco mais sobre essa terapia, vamos ouvir um pouco a experiência de um profissional. Com vocês, Paulo Paredes. A tua primeira pergunta, Luana, com relação à reflexologia, né? Se tem que ser formado em fisioterapia. Na verdade, não. Né? A reflexologia ela é um recurso utilizado dentro da medicina oriental, né? Que é a pressão da região do pé em pontos específicos da planta do pé para se atingir efeitos, né, de melhora, efeitos benéficos numa determinada parte do corpo. Né? Pode ser parte do sistema esquelético, pode ser parte de órgãos, né? Regiões do corpo, né? Não só pontual, mas regiões também, né? Melhorar a parte de funcionamento geral do corpo, né? De acordo com a área da planta do pé. Então existe um mapeamento da área
tem uma certa diferença entre os autores, né, com relação a esse mapeamento, mas voltando à tua pergunta, né, não precisa ser fisioterapeuta não. Ela é um curso extra, um curso simples, né, que teoricamente qualquer um pode fazer. Com relação à sua segunda pergunta, Luana, se pode fazer em qualquer idade, teoricamente sim, né? Vai depender do que a pessoa apresenta, né, seja ela adulto, jovem, criança, idoso, né, e se tem alguma coisa que poderia ser contraindicado, né, a utilização dessa técnica. E aí a gente entra no gancho, né, da contraindicação. Eu costumo dizer que a contraindicação está relacionada à gravidade do que o paciente pode apresentar, né. Pega um paciente, por exemplo, com CA, a gente procura não trabalhar, né, esse tipo de técnica, nem o shiatsu, né, são técnicas que movimentam muita energia, são técnicas que movimentam muita quantidade de sangue, né, e aí o CA a gente sempre tem que ter um pé atrás, né, tem que trabalhar com muito cuidado com o paciente que tem câncer. Com relação a outras contraindicações, né, assim, especificamente não teria, né, teria que avaliar o paciente como um todo para saber se a técnica pode ser aplicada nele ou não. Se a gente for pensar em regional, né, por exemplo, paciente que tem esporão de calcânio não aguenta uma pressão de reflexologia na região do esporão. O paciente que tem fascite plantar também não aguenta, né? Teria que trabalhar primeiro o processo inflamatório, porque a reflexologia ela é uma técnica, né, de pressão na planta dos pés, e aí pode ser que o paciente não se sentisse confortável com essa pressão, tá? Mas quando a gente pensa em contraindicação, assim, eu acho que seriam essas, basicamente. E o momento em que ela é indicada é como uma terapia complementar, certo? O efeito da reflexologia, tem gente que acredita que é um efeito que supera diversas outras técnicas, até a acupuntura, tá? Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que a pessoa que fala que trabalha com reflexologia e consegue um efeito melhor do que a acupuntura é porque ela não sabe trabalhar com a acupuntura, certo? Porque de todas as técnicas orientais, né, de tratamento, a acupuntura é que tem o efeito mais forte, né? Então, a gente tem a acupuntura, tem a auriculoacupuntura, tem o shiatsu, que é a técnica de massagem japonesa, tem o tuiná, que é a técnica de massagem chinesa, certo? Tem o doin, que é a pressão dos pontos de acupuntura com os dedos, né, a acupressão, tem a massagem ayurvédica, que é indiana, e tem a reflexologia, né? De todos esses recursos que eu falei, eu acho que a reflexologia é a que tem um efeito menor com relação à resposta do corpo, tá? A gente consegue com outras técnicas ter uma resposta melhor. Mas tem gente que trabalha só com a reflexologia. Na minha opinião, eu acho que é um trabalho limitado. Você não consegue ter, né, passar de um determinado ponto de melhora do paciente trabalhando só com a reflexologia. Os efeitos da reflexologia são variados, né, com relação ao à queixa do paciente, né? Você tem, por exemplo, é muito comum a gente usar a reflexologia para tratar, por exemplo, dores na coluna. Então, essa parte interna do arco, né, longitudinal medial do pé é onde se aloja a coluna até mais ou menos na face medial até a articulação metatarsofalangiana do hálux, né, da região anterior do calcânio, anteromedial do calcânio até a metatarsofalangiana do primeiro dedo, do hálux. Então ali a gente teria todas as curvaturas da coluna. Então eu costumo dizer que nessa parte a gente consegue atuar bastante. Agora, o paciente, se ele tiver algum problema de coluna, principalmente se ele tiver dor, né, na região de coluna vertebral, seja muscular, seja de compressão de raiz nervosa e etc., essa região do pé dele vai estar muito sensível. Então se começa um trabalho bem suave até conseguir desensibilizar essa área. E isso vai, né, ter o reflexo, por isso o nome da técnica é reflexologia, né, vai ter um reflexo diretamente sobre a região que está sendo trabalhada, seja lombar, cervical, dorsal, certo? E ela acaba promovendo um relaxamento da área, né, que você está atuando de maneira reflexa. Então é como se a planta do pé tivesse terminações nervosas, né, que são os receptores sensitivos, que vão levar a informação para o sistema nervoso central. Então, o que se acredita é que tenha ligação entre esses receptores sensitivos por via aferente, né, até a região, né, com a conexão com a região
que é mapeada no pé para que o sistema nervoso entenda o que é que está sendo feito, né? Então, a maioria das vezes se trabalha com reflexologia para desensibilizar, né, uma determinada dor, um processo inflamatório, né, liberação de neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso autônomo simpático, certo? Então tem um efeito amplo, mas como eu falei no áudio anterior, limitado, né? Um tipo de resposta que ele é mais lento, ele é gradual, não é como uma técnica mais invasiva, né? Uma técnica mais efetiva. Com relação às áreas da reflexologia, se a gente for analisar que na planta do pé tem todo o corpo, a gente poderia dizer que todas as áreas, né, do corpo, as especialidades, né, que trabalham áreas específicas, como traumatortopedia, né, a parte de pulmão, respiratória, pneumofuncional, neuro, cardio, e aí entrando para as áreas médicas de oftalmologia, endocrinologia, teoricamente a gente poderia trabalhar tudo, certo? Porque a gente tem, lembrem, que a gente tem um reflexo de todo o nosso corpo, como se fosse printado na planta do pé, né? Então a gente consegue acessar tudo que tem no corpo pela planta do pé. Existem mapeamentos específicos para isso. Sua pergunta sobre se pode ser usada para tratamento de patologias, eu acho que eu já respondi anteriormente. Até pode, se você não trabalhar com outros recursos mais incisivos, né, que tenham um efeito mais rápido. Mas pode ser trabalhado. Agora, não dá para esperar uma resposta rápida, né? E normalmente o paciente ele precisa e ele quer uma resposta rápida à queixa dele, né? Então, não sei se seria a melhor estratégia, a não ser que a pessoa que trabalha com reflexologia não trabalhe com nenhuma outra técnica, o que é difícil, porque normalmente eles usam a reflexologia para complementar uma técnica que eles aplicam, certo? Com relação à sua última pergunta, a procura no mercado, eu acho que é pequena comparada às outras técnicas, Luana, tá? Em todos os áudios, eu disse que o efeito da reflexologia era pequeno, né? Não quer dizer que seja um efeito ruim, um efeito medíocre, um efeito que praticamente seja placebo, de forma nenhuma. A reflexologia tem a sua importância, só que é difícil você encontrar hoje em dia uma pessoa que trabalhe só com reflexologia, tá? Então a reflexologia normalmente ela é uma ferramenta dentro da sua caixinha de ferramentas, né? Então se trabalha, né, em paralelo com outros recursos. Eu, sinceramente, em todos os meus anos de atuação com medicina oriental, eu nunca tive um paciente que procurasse só reflexologia. Nunca tive, certo? Então essa pergunta eu não sei te dizer. E eu não ouço as pessoas falando, você conhece alguém que trabalha com reflexologia? Não, nunca chegou essa pergunta para mim, né, de alguém procurando um profissional que trabalhe só com isso. Então, essa pergunta realmente eu não sei te responder, né? E aí eu teria que saber, né, se existe a procura. E até hoje eu nunca vi ninguém procurando especificamente por essa técnica.